O mês de março está chegando e nós temos aí um mês que é o mês da prevenção do câncer de intestino. Quantos dias sem ir ao banheiro a pessoa tem que começar a se preocupar? O segundo tumor maligno que mais mata pessoas é intestino. Pancreatite como uma decorrência do uso de Mounjaro. Isso está sendo estudado, é um ponto de alerta hoje para a comunidade médica. 3 alimentos que sejam os heróis do intestino, assim, que toda pessoa não deve deixar de ingerir. Às vezes tem pacientes que me dizem, doutor, eu não quero fazer a O colonoscopia. consumo do álcool, ele compromete até que ponto o intestino, sobretudo na microbiota dele. O uso de laxantes faz diferença se é um laxante natural ou um laxante químico? O intestino tem uma rede enorme de neurônios e hoje ele é chamado segundo cérebro. Bem, estamos começando mais um Papo Aberto hoje com um grande amigo aqui, profissional, doutor Ítalo Demanman Júnior, que é gastroenterologista. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje contigo. E também gostaria de te parabenizar pela realização do teu podcast, porque eu penso que atitudes como essa, iniciativas como essa, fazem grande diferença na vida das pessoas, ao trazer uma informação confiável, de qualidade, que é raro na internet hoje em dia. Parabéns. Não, e para nós é motivo de muita gratidão, porque a gente vai aqui poder falar sobre um assunto que é do interesse de todo o nosso público, porque não existe uma pessoa que não tem estômago, que não tem intestino, que não tenha fígado, que não tenha rins, enfim, tem todo o aparelho digestivo, enfim, não tenha todos os órgãos presentes, né? Pelo menos eu deduzo que não seja possível hoje um ser humano, ainda que com toda a tecnologia da medicina aí, cria meios para que as pessoas sobrevivam muitas vezes sem os órgãos naturais, mas ainda acho que se existe é uma exceção. Então, muito obrigado aí pela presença. E já começo perguntando, mês de março está chegando e nós temos aí um mês que é o mês da prevenção do câncer de intestino. E eu gostaria de perguntar sobre isso, a questão do câncer de intestino, o quanto ela é recorrente na população, enfim, como é que, considerando assim um ranking dos cânceres mais incidentes, como está o do intestino? Perfeito, Leandro. Ótima pergunta. O mês de março é dedicado ao câncer de intestino, porque atualmente se vê o câncer de intestino como um grande problema de saúde pública. Para te ter uma ideia, o segundo câncer mais frequente nas mulheres é o câncer de intestino, ele só perde para o câncer de mama. E o segundo câncer mais frequente nos homens também é intestino, ele só perde para o câncer de próstata. E se nós pegarmos a nível mundial, o segundo tumor maligno que mais mata pessoas é intestino, só perde para o pulmão. Então, o câncer de intestino, ele é muito frequente. E outra preocupação que nós estamos tendo atualmente é que os estudos têm mostrado que o câncer de intestino, que sempre foi uma doença de pessoas acima de 50 anos, ele vem acometendo pessoas mais jovens, pessoas abaixo de 50 anos. E desde a década de 90, vem ocorrendo um aumento progressivo de casos em pessoas abaixo de 50 anos. Tanto que tu deve ter visto recentemente, faleceram pessoas famosas, né? Sim, a Preta Gil sim. teve diagnóstico antes dos 50 anos, e agora aquele ator da série Dawson's Creek, Sim. o James Van Der Beek, morreu com 48 anos de câncer de intestino. Então isso nos traz uma grande preocupação, mas existe também uma boa notícia, Leandro. A boa notícia é que o câncer de intestino, embora ele seja frequente, ele é um câncer prevenível. Nós temos como evitar que as pessoas tenham câncer de intestino. Nós temos como evitar que as pessoas morram de câncer de intestino. E eu acho que essa é a grande mensagem que tem que ficar aqui hoje no podcast. É o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, isso Agora, uma das coisas que as pessoas reclamam muito é que o rastreamento, ele é muito ruim. As pessoas se incomodam de fazer o exame, porque, enfim, tem a questão do preparo e tudo mais. Me fala um pouco sobre essa questão aí, se realmente ela é coletiva, ou seja, as pessoas, na maior parte, se incomodam, ou é um ou outro que se incomoda com essa questão do preparo? Certo, realmente o rastreamento, a prevenção, passa pela colonoscopia. Esse é o grande exame, é o melhor exame. Por quê? Porque a colonoscopia, ao mesmo tempo que a gente examina o intestino, a gente consegue detectar pólipos, que são pequenas verrugas que se formam no intestino. E a gente, no mesmo momento do exame, já tira esses pólipos e evita que esses pólipos cresçam e virem câncer. Então tu vê que é fabuloso, a gente chega antes do câncer no intestino. E não tem como fazer um outro exame, tipo uma tomografia,
Não existe uma alternativa. Tem que ser mesmo o exame de colonoscopia. Existem outras alternativas que não são tão adequadas, mas às vezes os pacientes pedem. Às vezes tem pacientes que me dizem, doutor, eu não quero fazer a colonoscopia. Eu tive uma vizinha que perfurou o intestino, uma outra pessoa, ela me falou que esse preparo, ela ficou muito fraca, que ela desmaiou. Tem alguma outra alternativa? Tem. Existe um exame que se chama sangue oculto fecal, que tu coleta uma amostra de fezes, e nessa amostra vai se pesquisar se tem hemoglobina humana. Porque se tiver sangue humano ali, é porque pode ter alguma lesão no intestino, que já seja um câncer e esteja perdendo sangue, ou algum pólipo, ou algum tumor já estabelecido. Sim, sangue humano, porque pode ser, é importante dizer, né? Pode ser em razão, essa presença de hemoglobina pode ser de uma proteína animal que a pessoa tenha, comer um churrasco, alguma coisa do tipo. Isso mesmo. Antigamente, o teste antigo de sangue oculto, ele detectava a hemoglobina, mas não era a humana. E agora a gente tem esse exame novo, que é o FIT, esse pega a hemoglobina humana. Mas aí igual vai ter que fazer a colono depois, se detectar. Aí, a nível de saúde pública, o que a gente faz? Porque seria impossível, a nível de saúde pública, o SUS fazer colonoscopia em todo mundo. Porque é um exame caro, que demanda tempo. Então, o que o SUS faz? Tu vai consultar com o médico, ele pede esse exame de sangue oculto. Se esse exame der positivo, o paciente é encaminhado para fazer a colonoscopia. Se esse exame der negativo, ele vai repetindo esse exame anualmente. Tá? Mas eu quero deixar bem claro que esse é um exame que ele é bom para detectar lesões precoces e até mesmo tumores já instalados, mas ele não é um exame bom para detectar as lesões precursoras do câncer. Entendi. Aí a colonoscopia é melhor. Que seria só aquele pólipo que parece inofensivo. Isso mesmo. Que não tem ainda um sangramento, alguma coisa Isso mesmo. dessa. É. Mas tem também, tu perguntou na tomografia, né? Existe um exame novo agora que é por tomografia computadorizada, que é a colonoscopia virtual. Não é real, é virtual porque são feitos cortes tomográficos e é feita uma reconstrução do intestino. Qual é a vantagem desse exame? Primeiro, que não é invasivo. Não precisa entrar nenhum tubo pelo ânus, não tem risco de perfuração, não tem risco de complicações. Segundo, que não precisa de uma anestesia. E não precisa preparo? Preparo precisa. Vai precisar do preparo. Preparo sempre vai precisar, a gente não foge do preparo. Vai precisar do preparo. Porque para ver o intestino por dentro tem que estar limpo. A pessoa faz dormindo, então tá tudo certo. O problema é o preparo. Mas o preparo é muito importante. Porque um preparo de qualidade, tu consegue olhar bem dentro do intestino e identificar pequenas lesões. Então o preparo, ele melhorou. Sim. Não é mais que nem antigamente. Agora é um preparo mais curto, mais eficiente, mas essa parte do preparo ainda tem que ser feita. Tomar aqueles laxantes, tu vai ter diarreia, pro teu intestino ficar limpo e o médico conseguir examinar bem lá dentro. Sim. Mas o câncer, na maior parte das vezes, ele tem fatores, a origem dele é genética ou é comportamental? Existe esse estudo para detectar o que mais gera câncer? Se é um comportamento inadequado do ponto de vista da alimentação do paciente ou mesmo do estilo de vida? Ou não adianta, se teu pai, tua mãe, teu avô, bisavô, enfim, teve câncer, mesmo que tu tenha um bom comportamento, isso pode vir a se desencadear também contigo. Sim, existem fatores de risco e eu vou dividir assim, naqueles fatores de risco não modificáveis e naqueles que a gente consegue modificar através de uma intervenção. Então os não modificáveis é a idade. Eu diria que o fator de risco isolado mais importante é a idade. Porque a partir dos 45 anos começa a aumentar o risco de ter câncer de intestino. Então é nessa idade que as pessoas têm que começar a se preocupar e procurar o seu médico e pedir esses exames de rastreamento. Tá? O outro fator de risco não modificável é a história familiar. Se a gente tem um parente que já teve câncer de intestino, um pai, um irmão, um tio, a gente tem que se preocupar mais, porque a gente tem mais tendência a ter o câncer. Mas a genética sozinha não é totalmente culpado. O estilo de vida também influencia muito. Porque hoje existe o que a gente chama de epigenética. A gente tem uma tendência genética a ter uma coisa, mas através do estilo de vida a gente consegue desligar aqueles genes e evitar que aquilo se manifeste. E o que seria um estilo de vida que seja inibidor do câncer de intestino? Que com ele tu diminui o risco de desenvolver o câncer de intestino? O principal, Leandro, é a alimentação. Tá? Então ter uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, cereais, uma alimentação pobre em gorduras saturadas e o mais importante, pobre em alimentos ultraprocessados.
Principalmente carne vermelha ultraprocessada, é o grande vilão do câncer de intestino. Salsicha, linguiça, presunto. Então, essa é a alimentação que a gente tem que procurar ter. Presunto de qualquer, pode ser o de peru, Sim, todos não muda embutidos, nada. carne vermelha Tanto ultraprocessada, faz ser de porco, de sim, peru, presunto. presunto aumenta o risco. Ah, Tá? Isso aí tem sido bem demonstrado. O outro fator é a atividade física. Se sabe que se tu tiver uma rotina de atividades físicas, tu vai prevenir vários cânceres, não só do intestino. Mas o câncer de intestino também está comprovado, tá? Tem estudos mostrando que quem faz atividade física previne esse câncer. E mais do que isso, já tem estudos mostrando que quem tem o câncer de intestino, tratou com cirurgia e quimioterapia e faz atividade física, evita a recorrência do câncer, reduz a recorrência do câncer. Então, isso é uma coisa bem estabelecida. Um mal da sociedade moderna é a constipação. As pessoas muito constipadas, até em razão da alimentação, que é mal orientada. E aí eu pergunto, o uso de laxantes faz diferença se é um laxante natural ou um laxante químico para o desenvolvimento do câncer de intestino? Eu sei que na maior parte das vezes as pessoas fazem automedicação, né? Compram um laxante na farmácia e se automedicam. Mas faz diferença nessa escolha? Vou escolher um natural e não um que seja mais farmacológico, né? Mais industrial. Faz diferença? Certo. Ou os dois são ruins da mesma maneira? Assim, existe realmente um mito de que constipação aumentaria o risco de câncer de intestino, mas isso não é verdade, tá? O fato de ter o intestino trancado, ser constipado, isso não aumenta o risco. E o uso crônico não aumenta o risco de câncer de intestino. E o uso crônico de laxantes também, seja ele irritativo, ou seja ele osmótico, também não aumenta o risco. Mas a tendência atual na constipação é tu não usar aqueles laxantes irritativos, que irritam o intestino, Sim. como aquele do Colax, como Lactopurga. A tendência atual é tu usar laxantes osmóticos, que é o polietileno-glicol, que são laxantes que vão se grudar nas fezes e levá-las embora. A gente chama de laxantes osmóticos. E claro, uma dieta rica em fibras. Que informação importante. Água. Então, preferir, em caso de constipação, a pessoa está incomodada, optar por um laxante osmótico. Tá? Porque aí não vai prejudicar o teu intestino. Tá? O laxante irritativo, como é que ele funciona? Ele irrita o intestino, faz ele se contrair para te evacuar. Mas a longo prazo, isso pode te viciar nesses laxantes e te trazer problemas no funcionamento intestinal ao longo prazo. E aquela aparência escurecida que fica nas paredes do intestino, nas paredes internas, mesmo com o osmótico, ele muda a coloração? Não, o osmótico não muda. Aquilo é os laxantes irritativos que muda. O CN, que tem no Almeida Prado, que muita gente toma, né? O CN é um laxante irritativo. O Lactopurga, o Ducolax. Então, esses laxantes provocam a infiltração de um pigmento que se chama antrocianina na mucosa colônica, ela fica mais amarronzada, mais escura. Isso é a sequela, tá? É uma complicação do uso crônico de laxantes. Essa coloração escura do intestino. Doutor, arroz faz bem para o intestino? O arroz, ele é pobre em fibras, tá? A não ser o arroz integral. Então eu diria que o arroz integral, ele faz bem para o intestino, porque ele tem fibras, e fibras fazem bem para o intestino. Agora o arroz branco é puro amido, né? Então não tem aquela coisa relação. de a pessoa tá meio mal da barriga e tal, aí vai numa canjinha ali. Sim. Isso tem alguma, digamos assim, explicação médica? Faz bem mesmo a tal da canja? Porque tem arroz, dizem, mas o arroz faz muito bem. Então, aí tu tem o arroz, tem a aguinha do arroz junto, que forma a canja ali com uma batatinha, uns franguinhos desfiados. Isso tem alguma procedência? Não faz sentido, porque quando a pessoa está com diarreia ou está com uma infecção intestinal, se tu fizer uma canjinha com arroz, colocar batata que não tem muita fibra, o arroz branco que não tem muita fibra, isso vai ajudar o intestino e vai melhorar a diarreia. Então, para criança, a gente faz muito. Água de arroz para quando a criança está com diarreia e água de aveia quando a criança está com constipação. Porque a aveia é uma fibra boa para constipação. Então faz sentido, sim. E tem alimentos assim que sejam os vilões da disbiose? Sim. Os alimentos que a gente chama de inflamatórios e que prejudicam a nossa microbiota intestinal. Para quem não sabe, microbiota intestinal é o conjunto de bactérias boas que tem aqui dentro do intestino. Que são bactérias que vão nos ajudar, tá? No momento que eu tenho uma disbiose, que eu tenho uma desregulação dessas bactérias boas, eu posso ter problemas, tá? Então a gente considera que os alimentos ultraprocessados
eles são inflamatórios, eles causam desbiose. E os alimentos orgânicos, as frutas, verduras, cereais, são anti-inflamatórios. Eles são bons para as bactérias boas, porque as bactérias boas, elas nos comem a fibra da nossa alimentação. Então a gente se alimenta de salada, de frutas, verduras, e isso vai fazer as bactérias boas se desenvolverem. Eu sempre acreditei que as fibras tinham a ver com a formação do bolo fecal. Ajuda, como o organismo tem uma tendência a eliminar as fibras, ajudaria a formar o bolo fecal para melhorar o trânsito intestinal. Mas tem mais a ver com o fato de servir de alimento para essas bactérias intestinais, é isso? Ajuda também na formação do bolo fecal. Se tu não come fibra, tu vai ter um bolo fecal pequeno. Então por isso que as fibras adiantam na constipação. Mas elas têm esse papel importante em manter essa nossa microbiota intestinal saudável. E isso tem relação com o câncer de intestino. Isso aí está se estudando muito atualmente. A gente sabe que se a gente tem uma desbiose, tu cria um ambiente inflamatório no intestino e aumenta o risco de câncer. E além disso, está se estudando também que esse ambiente inflamatório pode nos trazer doenças fora do intestino. Então está se vendo que a desbiose pode estar relacionada com Alzheimer, demência, com doença de Parkinson, doenças autoimunes, diabetes, doenças cardiovasculares. Tudo pode começar por problemas no intestino, porque cada vez mais as pessoas usam precocemente antibióticos e usam antibióticos às vezes de forma indiscriminada. E quando tu toma um antibiótico, ele é para matar a bactéria ruim, que está te causando uma sinusite, por exemplo. Mas ele vai destruir as tuas bactérias boas. Sim, ele não consegue ser tão seletivo. Não consegue ser seletivo, é. Esse papo está muito bom e eu quero falar ainda sobre as canetas, quero falar sobre os alimentos que fazem bem para o intestino, quero falar mais sobre também um pouquinho sobre fígado, quero falar sobre outras coisas que estão dentro da tua área. Então nós vamos ter um novo bloco e para quem está nos assistindo, esse bloco vai ser publicado na sequência desse primeiro aqui. Dias depois a gente já está publicando, então nos acompanhe.